A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de falar a respeito sobre os dons espirituais. Eu não vou falar tudo sobre os dons espirituais, não, mas eu vou tocar num assunto que eu tenho visto que os irmãos estão... alguns irmãos estão me falando, me perguntando porque não tenho tido experiências. Eu vou contar minhas experiências e vou falar sobre um assunto específico. Irmãos, aí as pessoas me perguntam, eu não tô vendo, eu não tô tendo visão, eu não tô... Não tá tendo manifestações do Espírito. Falo assim de dons espirituais. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo, ele fala que os dons espirituais é para um fim proveitoso. Deixa eu ler. Tem algumas traduções que é melhor. Infelizmente, as traduções de hoje mudou muito. Tem uma tradução mais antiga que eu prefiro, que fala que os dons espirituais são para fins úteis. Algumas hoje estão falando que é para fim aproveitoso, outras falam... Cada um fala de um jeito, mas no fim tem a mesma função. Aqui na minha está escrito assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para um proveito comum. A tradução que eu mais gosto é essa que eu falei, que é para um fim, como que eu disse? Para um fim útil, perdão, para um fim útil. Então, quando o Senhor quando Ele manifesta os dons da minha vida, pela misericórdia dEle, eu vi que Ele manifestou todos os dons já na minha vida. Mas Ele manifestou todos os dons na minha caminhada. Isso foi durante anos, isso não foi de um dia para o outro. E todas as vezes que Ele manifestou cura, visão, revelação, as manifestações, não foi de um dia para o outro. E não foi porque eu quis, ou porque eu pedi, ou porque eu clamei. Lógico que eu pedi ao Senhor para manifestar, mas eu falo aqui naquele momento. Eu não pedi ao Senhor para manifestar, Ele manifestou. Então, assim, Ele manifestou porque foi para um fim útil. Às vezes, aquela hora, a pessoa precisava de uma palavra, aí precisou do espírito de sabedoria, né? Às vezes a pessoa estava com dúvida a respeito de um espírito, aí o Senhor manifestou o dom de discernimento de espírito, entendeu? Às vezes precisava de uma cura, e o Senhor manifestou o dom de espírito de cura. Então, assim, é para um fim útil. Aqui, vou ler em 1 Coríntios 12, fala o seguinte. Eu vou ler para os irmãos, prestem atenção. Vou ler desde o princípio. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que, quando eras gentios, vos desviais para os ídolos mudos, conforme eres levados. Porém, quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Anátema significa maldito, os irmãos. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui está falando, olha, há diversidade em operações. O que eu acabei de falar. E cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para um proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, dom de discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera essas coisas, distribuindo
particularmente a cada um como ele quer. Então, quem deseja, quem quer distribuir esses dons é o Espírito Santo. Eu não estou vendo. Às vezes você não é para ter esse dom de visão. Às vezes seu dom é de fé, para você ter fé. Às vezes seu dom é de palavra. Às vezes seu dom é de ciência, né? São dons assim que muitas pessoas não querem, porque elas querem ver a manifestação de cura, elas querem ver uma profecia, elas querem discernir o espírito, porque normalmente esses dons são uma manifestação que todo mundo vê, né? E normalmente o dom da palavra às vezes é para um, para outro, para a ciência também, às vezes Deus te usa para falar com um ou com outro. Mas então a gente tem que acalmar o nosso coração e crer que Deus é fiel para cumprir a cada um de nós o que Ele quer, a manifestação do jeito que Ele quer e deseja. E os dons só são manifestados para fins úteis. Todas as vezes que foi manifestado em minha vida os dons espirituais foi para fins úteis. Às vezes, você está orando por uma pessoa, você sentiu dó da pessoa e está lá orando. Às vezes a pessoa não é curada. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa precisa ouvir de outra pessoa uma manifestação de uma palavra de sabedoria. Às vezes ela precisa consertar em algo e não está precisando da cura no momento. Porque depois que ela consertar, ouvir a palavra de sabedoria e consertar o que ela precisa consertar, aí Deus possa dar a cura a ela. Porque o Senhor, irmãos, Ele quer salvar a alma. Lógico que Ele quer curar, lógico que Ele quer dar o melhor para nós, mas o objetivo de Deus é salvar a alma, salvar o espírito da pessoa. Então não adianta muitas pessoas ser curadas, muitas pessoas ver e não ser salva. Dons espirituais não é credencial para salvação. Dons espirituais não salvam ninguém. Tanto que lá fala que Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. E não foi salvo, foi para o inferno. Então assim, busca o dom, pede a Deus um dom. Mas o apóstolo fala, né, principalmente de profecia, mas principalmente de profetizar. Mas pede a Deus um dom que Ele achar agradável a te dar, né? Um dom que Ele venha te dar, que Ele quiser dar, entendeu? Que seja visão, que seja cura, que seja interpretação de línguas. Um dos dons que eu acho mais essencial, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na Terra, é o dom de discernir espíritos. Porque tem muito espírito de engano, muita profecia enganosa. Eu coloco lá nos meus vídeos, eu falo, a confirmação de tal vídeo, confirmação de tal vídeo, confirmação de profecias que o Senhor me dá. Vai concretizando. Eu tinha falado até no vídeo que quando o Senhor me fala alguma coisa, normalmente acontece muito rápido. E eu ficava indignado que o povo profetizava na minha vida e nada acontecia. Irmãos, quando é de Deus, tem que acontecer. Quando é de Deus, ela concretiza. Ela concretiza. Deus não... ou é sim, sim, não, não. A palavra de Deus é vida. Viva e eficaz. Então, quando vem de Deus, ela concretiza. Então, a gente tem que ter pedir a Deus um dom essencial, que é o dom de discernimento de espírito, porque está tendo muita confusão no meio do povo. Eu nem digo povo evangélico, porque hoje nem é tanta referência assim, né? Porque tá tanto escárnio, tanta bagunça, tanto que Deus vai derramar o juízo, né? Vai derramar o juízo. E eu digo na vida da pessoa mesmo. Outra coisa também que eu quero mencionar, irmão, não tem coisa mais chata. Não tem coisa mais chata quando o irmão chega perto de você. Uma pessoa, né, que você conhece e tal, tem muito tempo que não te vê, e fala assim, ô irmão, paz do Senhor, de que igreja que você é? Que igreja você tá? Irmão, não tem coisa mais chata do que isso.
Porque a Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. Tem muita gente que não está socado dentro dessas igrejas e tem uma vida reta diante de Deus. Você vê os frutos do Espírito. Aqui já vai os frutos, né? Tem os dons e os frutos. Você vê o fruto do Espírito na vida da pessoa. Ela é reta no caminhar, ela é reta no falar, ela vive uma vida em santidade. E você entra dentro de uma igreja que se diz evangélica, você vê as meninas praticamente, mulheres, né, algumas praticamente nuas, homens dando de cima de mulheres, vai na igreja só para namorar, cantar as meninas, para fazer, seduzir as moças. Então, irmãos, que nós não venhamos ter essa visão de carne, porque a maioria das pessoas que perguntam, que igreja que você é? A maioria dessas pessoas são carnais. São religiosas. São religiosas. A maioria que faz isso são religiosas, vive uma vida carnal, não dá testemunho. Porque se realmente andasse no Espírito, não faria esse tipo de pergunta, porque não seria necessário. Porque veria Deus ou não na vida da pessoa. Ela teria o discernimento. Então, assim, normalmente quem faz essas perguntas não tem uma vida diante de Deus, porque isso não é necessário. E nem muitas das vezes pergunta por curiosidade, às vezes até para ver se você tá caído, né? Para ter o gostinho de ver você caído, para te chamar de desviado. Então, irmãos, é isso que eu gostaria de falar sobre os dons, sobre os frutos do Espírito com os irmãos. Então, aquele que está achando que Deus está demorando, que não está vendo, acalma o seu coração. Acalma, porque o Senhor vai manifestar quando Ele achar que deve, quando for útil. Então é essa palavra que eu deixo para os irmãos. Amém? A paz do Senhor a todos.